Olha, poucas coisas são tão brasileiras quanto a Umbanda. E, ao mesmo tempo, poucas são tão mal compreendidas, né? Hoje, a gente vai mergulhar na própria história da Umbanda para separar o que é mito do que é realidade e, quem sabe, entender a essência dessa fé tão nossa. Bom, antes de explicar o que a Umbanda é, a gente precisa primeiro limpar o terreno. Vamos falar sobre o que ela não é, desfazendo umas ideias bem erradas e muitas vezes até preconceituosas que rolam por aí. Vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão, né? Todo mundo já ouviu essa palavra. Ela tá em filme, em música, na boca do povo, mas quase sempre do jeito errado. Então, aqui tá o X da questão. Macumba virou uma palavra genérica, sabe? Quase um apelido pejorativo para qualquer ritual que as pessoas não entendem direito. A verdade é que cada religião tem seu nome certo. Na Umbanda, por exemplo, o termo correto para uma oferenda é despacho. É bem mais específico. E esse aqui, nossa, esse talvez seja o maior mito de todos. Associar Exu e Pombagira com o diabo, com o mal, é um erro gigantesco. Na verdade, na Umbanda, eles são o completo oposto. São vistos como espíritos guardiões muito evoluídos que atuam como mensageiros dos orixás. Pensa neles como a linha de frente espiritual, ajudando a gente a manter o equilíbrio e a proteção. Ok, agora que a gente já tirou esses mitos da frente, podemos viajar no tempo lá para o começo de tudo. Vamos conhecer a origem documentada da Umbanda, uma história bem surpreendente que começa com um rapaz no Rio de Janeiro, lá no início do século XX. Essa linha do tempo é basicamente a certidão de nascimento da Umbanda. Imagina a cena, estamos em 1908. Um garoto de 17 anos, o Zélio, começa a ter uns comportamentos muito esquisitos. Os médicos não sabiam o que fazer. A família, já meio desesperada, leva ele a um centro espírita. E é lá que a mágica acontece. Uma entidade se manifesta através dele. Se apresenta como o caboclo das 7 encruzilhadas e avisa que, no dia seguinte, ali mesmo na casa do Zélio, ia nascer uma nova religião. E foi assim que, em 15 de novembro, a Umbanda foi oficialmente fundada. E essa frase, ela resume a alma da Umbanda. Desde o primeiro segundo, o pilar central que o caboclo estabeleceu foi esse: a prática da caridade, o amor ao próximo como norte. E uma regra de ouro: nenhum trabalho espiritual, nenhuma consulta jamais poderia ser cobrada. Certo, mas como é que essa espiritualidade toda se organiza? Existe uma estrutura, uma hierarquia que vai do Criador de tudo até os espíritos que ajudam a gente aqui no dia a dia? Vamos entender essa arquitetura divina. O ponto de partida, e isso é super importante, é que a Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em um Deus único. No topo de tudo existe uma força criadora principal. Os nomes podem variar, como Olorum, Zambi ou Tupã, mas a ideia é a mesma: um princípio único, onipotente, que deu origem a todo o universo. Logo abaixo desse Deus único vem os orixás, e para a gente entender fácil, a analogia com os santos do catolicismo é perfeita. Eles não são vários deuses disputando poder, são como qualidades ou virtudes do próprio Criador. São manifestações divinas que governam as forças da natureza e os aspectos da nossa vida. E aqui a gente vê alguns dos orixás mais conhecidos. Tem Oxalá, que representa a fé, a paz. A grande mãe Emanjá, rainha dos mares. Xangô, o senhor da justiça, dos trovões. Ogum, o guerreiro que abre os caminhos da gente. E muitos outros, cada um sendo a personificação de uma força vital da natureza. E, finalmente, chegamos naqueles que trabalham mais pertinho da gente, as entidades, os guias espirituais. São espíritos de pessoas que já viveram aqui na Terra e que hoje retornam através dos médiuns para praticar a caridade. Temos os caboclos, com a força e a sabedoria dos povos originários, os pretos velhos, que trazem aquele conselho sábio e paciente de avô, os erês, com a alegria pura das crianças, e os baianos, com aquela energia contagiante para nos ajudar a quebrar qualquer demanda. Ok, mas como é que tudo isso vira prática? Vamos entrar, metaforicamente, num terreiro para entender como são as cerimônias e quais os elementos que dão vida a um ritual de Umbanda. A cerimônia na Umbanda, chamada de gira, tem elementos muito marcantes. Ela acontece no terreiro, que é o espaço sagrado, e é sempre conduzida por um pai ou uma mãe de santo. O branco da roupa é para simbolizar a paz. E a música é o coração de tudo. Os pontos cantados em português, ao som dos atabaques, é o que chama as entidades e cria a conexão espiritual. E o mais importante, reforçando a base de tudo,
Toda ajuda, todo conselho é de graça. É um ato puro de caridade. E um dos rituais mais comuns é o passe. O que é isso? É basicamente um momento em que a entidade, através do médium, faz uma limpeza no nosso campo energético. É como se ela tirasse as energias ruins que estão pesando e reorganizasse tudo, trazendo alívio, bem-estar e restaurando o nosso equilíbrio. Agora, olha que incrível! A importância da Umbanda não fica só dentro dos terreiros, não. A influência dela se espalhou pela cultura brasileira de um jeito tão profundo que a maioria das pessoas nem se dá conta. Dá uma olhada nesse número. Mais de 5 milhões. O que será que isso significa? Bom, esse é um número de pessoas que todo santo ano se reúnem na praia de Copacabana para a maior festa de Réveillon do mundo. Pois é, esse evento gigantesco, mundialmente famoso, tem sua raiz fincada na Umbanda. Tudo começou com a atitude de um homem, Tata Tancredo da Silva Pinto, um líder de Umbanda que resolveu levar sua fé para o espaço público. A evolução disso é impressionante. Começou pequenininho. Na virada de 1949 para 50, o Tata Tancredo foi com um pequeno grupo para a praia homenagear Iemanjá. No outro ano, mais gente foi. E no outro, mais ainda. De repente, não eram só umbandistas. Eram milhares de pessoas de todas as fés, vestindo branco, jogando flores no mar. Um ritual religioso virou a maior festa popular do Brasil. E como o historiador Diego Uchoa de Amorim aponta, aquilo foi muito mais do que um ato de fé. Foi um ato político. Numa época em que religiões afro-brasileiras eram muito perseguidas, ocupar a praia mais famosa do Brasil foi um ato de coragem. Foi uma tática para lutar por liberdade religiosa e dizer: nós existimos e merecemos respeito. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Uma religião que nasce com o único propósito de praticar a caridade, que tem o amor como mandamento principal e que deu ao Brasil uma de suas maiores festas. Por que ainda enfrenta tanto preconceito? É uma pergunta que fica. E ela não é só sobre a Umbanda, é sobre a gente como sociedade.